Boa noite, eu espero que você que nos assiste em mais um episódio do Léo Santos Podcast esteja muito bem onde quer que você esteja. Tem muita gente que nos assiste no trânsito, outras pessoas nos assistem em casa, no conforto do seu lar, mas não importa onde é que você está, o importante é que você preste muita atenção no bate-papo que nós teremos aqui hoje com uma pessoa mega especial. Como vocês sabem, o propósito do Léo Santos Podcast é entrevistar profissionais, executivos, empresários que tenham carreiras consolidadas nas suas áreas de atuação e que estejam dispostas a vir aqui compartilhar conhecimento, insights, sua visão de mundo, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. E hoje, diretamente de Manaus, na Amazônia, eu tenho o prazer de entrevistar o meu querido e grande amigo Kleber Vieira. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Leonardo. Para mim Tá gravando mesmo? Tá gravando ao vivo e a cores. Gente. Obrigado, Leonardo, pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui contigo no Léo Santos Podcast para falar um pouquinho aí da nossa história, um pouquinho do que nós vivemos aí. Boa, obrigado. E antes eu quero agradecer ao nosso grande patrocinador, a PPIC Auditores Independentes, uma importante firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais que tem presença no Brasil inteiro. Hoje atua com mais de 1.000 empresas dos mais variados setores e tamanhos e ajuda grandes empresários a resolver problemas de governança, de finanças, de contabilidade. Então, se você que nos assiste tem o desejo de elevar o padrão, a qualidade da tua empresa, do teu negócio, ir para um próximo nível, consulte a PPIC, aqui tem um QR Code, você vai ser direcionado para o website e vai conseguir contatar os grandes profissionais dessa firma e contar com o apoio delas onde quer que você esteja. Inclusive, nós estamos em Manaus porque a PPIC tem uma unidade aqui, é uma das principais empresas sediadas em Manaus e apoia os grandes empresários da região. Então, se você é daqui da região norte do país, Manaus ou cidades em torno e precisa de uma empresa para apoiar você nos seus desafios empresariais, não hesite em contatar a PPIC. Sem mais delongas, quero fazer um bate-bola rápido aqui com o Manaus, com Kleber Vieira, nossa edição especial Amazônia, como vocês podem ver aqui, né, na nossa tela. E Kleber, você, embora viva aqui há mais de uma década, você é de São Paulo. E aí eu queria já jogar a primeira pergunta, que é a seguinte: o que te chamou a atenção lá atrás para mudar totalmente sua vida, sua dinâmica, sua cultura, enfim, sair de um lugar que você tinha total conforto e segurança para mudar para o norte do país, um lugar que você não conhecia ninguém, não sabia o que tinha, não sabia o que era. O que te chamou a atenção lá atrás para você fazer essa mudança? Olha, Léo, acho que antes de eu responder essa sua pergunta, é importante eu contextualizar um pouquinho e dizer o seguinte: a história começa muito antes disso. Eu sempre, desde que conheci a auditoria em si, eu enxerguei uma oportunidade, porque a minha realidade era outra, né? Eu era jogador de futebol. Eu venho de uma estrutura familiar onde nós éramos muito simples. E em um certo momento ali da carreira, eu não ia mais jogar. Já tinha encerrado a carreira como jogador. Trabalhava no escritório de advogados, que ficava no fundo de uma empresa de auditoria. Legal. Então eu via ali aquelas pessoas chegando com carros bonitos, bem vestidos, bem trajados. Terno e gravata. Né? Dress code, alinhadíssimo. Né? E eu falei, cara, eu quero ser igual a esses caras. Né? Então o que esses caras são? São auditores. Só que naquela época nem a internet nós tínhamos como nós temos hoje, para você ter uma fonte de informação segura, né, para saber o que o auditor faz. Para mim era uma novidade. E ali eu fui me inserindo no mundo, no contexto daquelas pessoas, até conseguir me tornar um auditor. Acho que a gente pode entrar depois nesse detalhe legal. Mas o que me motivou a vir para Manaus foi realmente uma oportunidade. Eu acredito muito, Leonardo, que as pessoas não podem ficar esperando o cavalo selado passar, você montar em cima. Isso não existe. O cavalo selado não vai passar. Eu acredito muito que as oportunidades não nascem, é você quem as cria. Então eu enxerguei ali em 2012, logo quando eu entrei na PPIC, uma oportunidade de vir para Manaus, porque ali havia a necessidade de um profissional aqui para ajudar na abertura do escritório local. E um dos sócios ainda me falou o seguinte: vai lá, fica 2 anos lá. Fica 2 anos em Manaus, que depois você volta, tá tudo certo.
E eu estou aqui há 12 anos, amo essa cidade, gosto demais de tudo que nós construímos aqui, do que estamos construindo e tenho certeza que vamos construir algo ainda muito maior do que nós já temos. Legal. E aí, nesse processo, desde a vislumbrar, né, aqueles profissionais no fundo do escritório de advogados que você trabalhava, até se tornar de fato um auditor, levou ali um certo tempo, né? Você foi estudar o que nesse momento? Então, pensa o seguinte, um jogador de futebol, normalmente no Brasil, esse cara nunca estudou, esse cara não tem educação, esse cara vem de uma realidade financeira muito ruim, e era verdade. Eu vim de tudo isso aí mesmo. Só que, diferente de todos estes, eu tinha o 2º grau. Legal. Que era o que era necessário naquela época, né? Então, eu lembro que nesse escritório de advogados, da sala onde eu ficava, da janela, eu via a janela do presidente da auditoria. Uhum. E eu fiz uma amizade muito forte com ele. Porque todos os dias eu saía e eu perguntava, olha, senhor João, eu vou agora no banco, você precisa de algum favor de lá? Ah, faz assim, assim, assado. Eu tô indo no centro, protocolar uma ação, tirar uma certidão de objeto e pé, vou lá no Fórum João Mendes, né? Então, a todo momento eu estava em contato com ele e fui desenvolvendo uma amizade com ele. Até que uma bela de uma sexta-feira, ele bateu lá no escritório, final do dia, final do expediente. E aí ele falou assim, Clebinho, você tem o 2º grau? Eu falei, tenho. Então, presta vestibular para ciências contábeis, que a empresa vai precisar de você. E aí eu tenho que contar uma parte que acho que nem todas as pessoas eu imagino que fariam o que eu fiz. E aí é onde eu digo que nós temos que estar atento às oportunidades, mas também saber que existe o momento das coisas. Porque nesses 2 anos que eu fiquei lá nesse escritório de advogados, eu não tinha salário. Eu tinha a alimentação e a condução de ir de volta. Mas a minha vontade de aprender era tão grande, mas tão grande, que eu aceitava. Eu fiquei lá o tempo todo. Até que eles me enxergaram. E aí, vamos lá, faz contabilidade. E eu comecei a fazer contabilidade. Legal. Né? Aí o advogado falou assim, então agora eu começo a pagar a sua contabilidade. Então eu passei de não ter salário para ter a faculdade. Foi assim que eu comecei a minha história na contabilidade. Aí eu fiquei 1 ano e meio no escritório de contabilidade desta empresa. Depois de 1 ano e meio, o presidente bateu lá na porta de novo e falou, Clebinho, vai abrir seleção para auditoria. Você quer? Eu falei, quero. Uhum. Né? Eram 100 candidatos. 4 foram aprovados. Nós nunca sabemos quem foi o primeiro e quem foi o 4. Mas o que eu posso dizer é que eu era um dos 4 e estava muito feliz com tudo que estava acontecendo, que, sabe, eu nunca imaginei que eu pudesse ser um auditor. Eu via aquelas pessoas ali com, sabe, cara, esses caras são inteligentíssimos, eles são conceituadíssimos, eu nunca me imaginei assim, até que eu comecei a visualizar, e a coisa aconteceu. Legal. Né? E aí, a partir dessa oportunidade, que até então não tinha uma remuneração, mas na outra mão você tinha muito conhecimento sendo adquirido através de pessoas ali, pelo que você estava dizendo, né? Advogados e auditores, são pessoas que têm um conhecimento relevante, né? Te entregando isso. E aí você começou o primeiro passo ali, o primeiro dia como auditor, como é que foi? Foi incrível. Foi incrível porque eu entrei na empresa, conheci os outros 3 colegas ali, nos apresentaram, fizeram uma integração com a gente, nos apresentaram ali como que era a metodologia de trabalho, o que nós iríamos fazer, né? E já começaram a dividir as equipes. Uhum. A auditoria, o mundo é muito corrido, a gente não tem tempo de ficar esperando as coisas acontecerem, né? E o legal é que naquela época, por exemplo, nós não tínhamos, a empresa não tinha um computador para todas as equipes. Uhum. Então nós íamos para o campo com aquele papel quadriculado, lápis colorido, né? A lapiseira da Pentel que tinha 2 pontas, azul e vermelha. Vocês devem lembrar muito disso, né? E fazíamos auditoria ali, no papel. Ticadeira. Nós tínhamos um programa de auditoria instalado nesse computador, que era o único que a empresa tinha naquele momento. Uhum. E ali, uma vez por mês, cada equipe ficava com este computador. E nesta semana que você estava com o computador, você tinha que passar todos os papéis de trabalho para dentro do computador, para dentro do programa. Porque essa empresa era uma empresa focada em auditoria de empresas alemãs. Então nós fazíamos o balanço, né, na versão BR-GAAP, vou chamar assim, né, Brasil, né, normas brasileiras de contabilidade, e também German Desk, né, que eram as normas alemãs de contabilidade. Legal. Né?
Aí nós tínhamos que, por exemplo, colocar o ativo imobilizado como a primeira conta do balanço, porque no padrão europeu não é por ordem de realização, mas é por ordem de importância. Então o imobilizado ele é mais importante do que o caixa, porque ele é que gera todo o seu estoque, que gera todo o seu contas a receber e assim sucessivamente. O seu patrimônio é mais importante do que o fornecedor, porque ali é que está o dinheiro investido dos sócios. Então nós temos que adequar, inclusive, né, os balanços elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para o que seria o padrão alemão de normas internacionais. Ou seja, do garotinho que sonhava em ser jogador de futebol e ir para a Europa, o que você foi presenteado foi aprender as regras contábeis da Alemanha para poder reportar para as empresas de lá. Cara, e não era nada fácil de montar isso, viu? Eu imagino. Não era deve ser nada até fácil. hoje, né? E o engraçado é que nesse meio termo, assim, quando eu decidi fazer contabilidade, decidi não, né? Caí de paraquedas na contabilidade. Até chegar a este momento, o momento que eu estive na faculdade, né? Ali, os 4 anos estudando, fazendo Equilibrando toda a vida. Meu, e não foi nada fácil. Mas aí você já recebia um salário. Já recebi, já tinha remuneração. Não era muito, mas eu já tinha remuneração. Legal. E quando eu cheguei na faculdade, só para você ter ideia, na minha sala tinham muitos técnicos de contabilidade, tinham muitas pessoas ali que já trabalhavam em departamentos de contabilidade, colegas, inclusive, que os pais eram donos do escritório de contabilidade. E aí chega um jogador de futebol lá, aposentado, né? Aos 23 anos aposentado, aos 23 anos praticamente aposentado no mundo da bola, né? E eu não sabia nem que pergunta fazer, porque tinha professor que falava para mim o seguinte, olha, eu não tô conseguindo entender a sua pergunta, como que eu vou te responder? Era um nível de carência alto. Altíssimo. E aí, o que é legal, Léo, o que eu vou te falar aqui é uma coisa que aconteceu na minha vida e eu queria que acontecesse na vida de todas as pessoas. Porque eu saí deste garoto que não sabia perguntar para a aula de controladoria e auditoria a não fazer prova para ser aprovado. E eu vou te contar como. Quando, no primeiro semestre que eu tive auditoria, que foi o penúltimo semestre da faculdade, a faculdade trocou o professor e colocou um diretor da KPMG, né, na Big Four da KPMG para ser o professor. E ele falou assim, eu vou fazer algumas perguntas para saber aqui o nível da turma, né, quero fazer um nivelamento da turma. Tá bom, e ele começou a fazer diversas perguntas. E a turma respondia, acertava, errava. E ele foi subindo ali a dificuldade das perguntas que ele fazia, né. Até que ele fez uma pergunta, já quase no final da aula, que ele falou o seguinte, eu lembro como se fosse hoje. Qual é a principal característica de um ativo? E essa pergunta rodou e ninguém respondia. E eu era muito assim, fechado, nunca fui né? E tava ali na minha e tal, e eu falei, eu vou responder essa. Levantei a minha mão, aí o professor falou, fala você. Aí eu falei assim, com essas palavras, saber se são efetivamente realizáveis. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, você é auditor? Eu falei, sou. Ele falou, você não participa mais das minhas aulas. Essa foi a minha prova de auditoria. Nos 2 semestres que eu tive que fazer. Claro que eu participei de todas as aulas, mas eu não tive que fazer, de verdade, nenhuma prova de auditoria, tá? Legal. Foi muito legal. E aí, depois de quanto tempo na auditoria, se aperfeiçoando, crescendo, tanto tecnicamente, mas também como ser humano, né? Porque a auditoria te permite conhecer lugares novos, empresas, curiosidades, pessoas, cidades. Então, até que você chegasse na PPIC, quanto tempo durou esse processo aí de desenvolvimento? Eu posso falar o nome das empresas? Tudo Pode, à aberto, vontade. Você é estrela aí, meu amigo. Perfeito, né? Eu comecei na Confidor, lá em 2003, com contabilidade, fui para a auditoria da Confidor e essa empresa tinha como propósito a auditoria de empresas alemãs, como eu falei, né? Ali no meu primeiro ano, eu quase que fui demitido. Porque na auditoria a gente sabe que não tem como esquentar a cadeira. Ou ao final de um ano, ou você é promovido ou você é demitido. Não tinha como ser diferente, né? E foi logo quando a minha primeira filha nasceu. Então eu tive um momento muito conturbado na vida naquele momento. Então minha filha à noite ela não dormia, né? E de dia eu tinha que trabalhar. E à noite ainda ia para a faculdade. Então o que aconteceu, Leonardo? Eu atrasava muito. Até que me chamaram para esse processo de avaliação e me falaram a seguinte frase: você ia ser demitido, mas
o Ricardo, que era um colega que eu tinha, Morgado, inclusive, se você estiver vendo aí, Ricardo, um grande abraço, falou o seguinte, ó, se for para demitir o Kleber, tem que demitir fulano de tal, porque ele também atrasa. Por que vai demitir ele e não vai demitir o outro? Né? Aí eu lembrei de um ditado muito famoso, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? E aí eles não me demitiram, mas me deram esse feedback. E eu falei, nunca mais eu vou atrasar. Vocês podem anotar aí na agenda de vocês. A ponto de um gerente muito chato, muito criterioso naquela época, mudar a opinião dele sobre a minha pessoa, porque ele não gostava de trabalhar comigo. Ele falou assim, o Kleber atrasar? Pode falar com ele, aconteceu alguma coisa, ele não atrasa mais. E eu realmente não atrasava mais. Isso foi na Confidor, eu fui construindo uma história ali. Até que não me coube mais dentro da empresa. Eu cresci tanto que não tinha mais espaço. A empresa era pequena, uma empresa muito pequena do ponto de vista de auditoria. E aí eu fui para a Terco Grant Thornton. Né? Cheguei na Terco, fiquei acho que 2 ou foram 3 anos. Foi muito rápido a passagem na Terco, 2 ou 3 anos, mas ali eu aprendi demais. Tudo que a escola da Confidor não me ensinou, a Terco me ensinou. Né? Porque ali o nível de exigência era muito grande, o nível de compromisso nosso era muito grande, o nível de entrega era muito grande. Nossa, a gente, sem brincadeira, eu cansei de madrugada fazer relatórios para entregar no dia seguinte para o gerente revisar e saber se o trabalho estava bom. Né? Então você ia para o campo com o time, desenvolvia o trabalho, não dava tempo de você fazer o relatório, voltava para casa, tá todo mundo dormindo e você na sala ou na cozinha sentado, digitando o relatório para entregar no dia seguinte. Acredito que não só eu, mas muitos dos profissionais que estavam lá passaram por isso. E foram poucas e boas ali. Mas foi assim, um diferencial na minha vida, porque eu aprendi demais ali. Uhum. Né? Depois, quando eu saí da Terco, eu voltei na Confidor para ajudar um fechamento de balanço, ajudar só a fazer a auditoria pontual ali, estavam precisando de ajuda, eu estava disponível. Então, fui lá ajudá-los. E na sequência foi quando eu entrei na PPIC, em março de 2012. Foi quando começou a minha história. E a minha vinda para Manaus em setembro, 11 de setembro de 2012, foi assim a mudança na minha vida. Porque aí eu uni o útil ao agradável, porque eu já tinha a experiência necessária, né? Eu já tinha ali comportamentos de um gestor, de um gerente, e fui aprimorando isso com o passar do tempo, obviamente, mas o escritório precisava de alguém aqui nesse sentido, né? E eu investi nisso, gastei tempo nisso, né? E hoje tudo é história. Legal. E aí você vem para um lugar diferente, um lugar novo, mas com grande potencial, né? Manaus é um hub industrial extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. Grandes indústrias. Somos a 6ª maior economia do país. A 6ª maior economia do país, onde as maiores empresas do mundo que estão estabelecidas no Brasil certamente têm operações aqui, ou se não tem, no Desejam mínimo tem desejo ou fizeram estudos, planejamentos para eventualmente aderir a uma estrutura aqui. Então você acabou vindo para um lugar que, embora muito longe, diferente da rotina de São Paulo, agitada e tudo mais, mas com um potencial gigantesco. Como é que foi essa primeira aparição aqui na região? Como é que você se sentiu num lugar diferente, mas com um potencial enorme? Do lado empresarial, o que aconteceu? Nós tínhamos um escritório aberto aqui recentemente, mas nós não tínhamos clientes. Tínhamos o escritório jurídico que nos apoiou aqui, o Dr. Luiz Felipe. Tinha um cliente que era a Amazon Aço, que é nosso cliente de consultoria, mas nós não tínhamos muito clientes aqui. Uhum. Né? Você veio desbravar mesmo. A PPIC, e juntamente comigo, a gente veio desbravar Manaus. E eu lembro que a nossa secretária, ela fazia 60 ligações por dia. Ela pegava o telefone e falava, olha, eu sou a PPIC, eu tô aqui em Manaus, olha a minha carta de serviços, veja como a gente é bom, deixa a gente ajudar vocês. Aí quando ela conseguia uma reunião, eu entrava no carro e ia para lá. Muitas das vezes não dava em nada, mas algumas vezes davam algumas propostas. Deram, na verdade, algumas propostas. Uhum. E dessas propostas nasceram contratos. Legal. E assim a gente começou a se estabelecer. 2012, 2013, 2014, todos esses anos com trabalhos de consultoria. Né? E o trabalho de consultoria, ele é
um trabalho muito forte, porque ele faz um diagnóstico ali de quais são as necessidades daquele cliente naquele momento. É bater uma foto, né? Então, nós avaliamos ali o contas a receber, o contas a pagar, o estoque, uma revisão limitada ali do balanço do cliente, e dali seria um relatório com oportunidades e riscos que o cliente deveria trabalhar, né? E esse trabalho e assim nós fizemos por muitos anos, né? Até que eu comecei a entender, Leonardo, um pouquinho diferente. Falei, o cliente já sabe quais são os problemas que ele tem. Muitas das vezes, ele precisa de alguém que resolva essa situação. Coloque a mão na massa. Vem cá, cara, me ajuda a resolver. Sabe o que acontece? A gente entrega um relatório desse. O cara já está com o time totalmente ocupado. Ele não sabe resolver. O time dele não sabe, senão não estaria ali no relatório. Como que eu faço para resolver isso agora? Uhum. Então, o que ele começou, eu comecei a perceber? Que a gente precisava vender contabilidade. Eu comecei a bater vamos vender contabilidade, vender contabilidade, vender contabilidade, vender contabilidade. E a PPC naquela época não queria vender a contabilidade, né? Cara, depois de um tempo, eu até saí da firma, fiquei fora um ano e meio, aproximadamente, porque eu estava decidido a vender contabilidade. Porque eu acreditava que com a contabilidade eu ia conseguir resolver aquilo que o cliente tinha de dor. Uhum. Que nós estávamos entregando numa foto, mas que não tinha continuidade por parte do cliente, porque ele não sabia como resolver. E nós não podíamos resolver porque era o cliente. Nós podíamos orientar, dar as boas práticas, fazer ali follow-up desse assunto, mas a gente não conseguia resolver, né? Então nós temos que vender contabilidade. Até que eu saí da empresa, fui para uma outra consultoria, vender contabilidade. Essa parceria não deu muito certo. E eu fiquei sozinho. Um momento da minha vida, eu me vi sozinho. Eu, com o único cliente que eu tinha, né? E sem a PPC, sem essa outra consultoria. No norte do país, junto com a minha família, minha esposa, minhas filhas, e mais ninguém. O frio bateu na barriga. Aí eu falei, e agora? O que vai acontecer? A remuneração era muito boa, não posso negar. Mas, se esse cliente que eu tinha me mandasse embora, encerrasse meu contrato, Zé Fini. não tinha o que eu fazer. Até que em 2018, acredito que foi no mês de junho ou julho aproximadamente, um dos sócios da PPC me ligou e falou assim, olha, a gente precisa almoçar, vamos conversar por umas 2 horas. Aí eu falei, ou deu merda em alguma coisa, desculpa a expressão, ou deu problema em alguma coisa, ou então ele precisa de alguma ajuda. Tudo bem, vamos conversar. Foi quando o Rodrigues falou para mim o seguinte, olha, a PPC o ano passado comprou um escritório de contabilidade em São Paulo, deu muito certo. Eu já iniciei esse projeto aqui com a dona Cristina, com a Maria Cristina, que é nossa sócia, inclusive, hoje. E a gente precisa de você nesse projeto. Eu falei, então tá bom, o que nós temos que fazer? Eu não hesitei, porque eu já sabia do potencial da PPC. Eu já tinha experimentado trabalhar na PPC, já conhecia os profissionais da PPC, e eu ia vender aquilo que eu queria vender, que é a contabilidade. E Não com o era outra apoio coisa. do Rodrigues, que é um sócio sênior, mega visionário, dando todo o apoio. Então, Cara, modéstia à parte, é meu mentor, a vida toda. legal. Né? Então, uma pessoa, justamente como você falou, que eu já acreditava muito, então eu falei, cara, vamos. E a gente almoçando ali, nós abrimos o computador e criamos um acordo de sócios. Né? E aí ele foi para São Paulo validar esse acordo de sócios com os demais sócios, né? Sêniors do negócio. E em outubro eu voltei para esse negócio da PPC. Boa. Outubro de 2018, para fazer então, a partir daí, contabilidade. Entendi. Nós tínhamos naquele momento 4 pessoas. E acredito que 4 clientes. E isso 2018. 18. A gente está em 2024. Vamos arredondar aí. 6 anos depois. Quantos funcionários tem? Aproximadamente 50. Legal. Então deu certo, né? E uma carteira de clientes, se eu contar o CNPJ, mais de 100. Boa. Se eu falar para o grupo empresarial, claro que é menos, mas... Ou seja... Contabilidade entrega por CNPJ. As obrigações acessórias é por CNPJ. A folha de pagamento é por CNPJ. Então eu conto por CNPJ. Tá? Boa, legal. E são grandes empresas, né? São grandes empresas. São negócios que de fato trazem um impacto para a economia não só local, mas também nacional, né? E inclusive, Léo, assim, nós alcançamos um destaque tão bom aqui que tem clientes hoje que nos procuram porque o concorrente tem. Ou seja, porque o concorrente tem a PPC dentro de casa e os números deles são bons, o cara consegue, por conta da entrega que nós fazemos, ter bons números,
O cara vem atrás da gente e fala, porque meu concorrente tem você, eu também tenho que ter você. Puxa, que legal. Isso é um reconhecimento maravilhoso, Do né? mercado. O mercado te trazer cliente facilita tudo. Não precisa mais da secretária ligando para 60 pessoas por dia, Não precisa. né? Claro que a venda ativa é fundamental, a gente sabe disso. Mas quando o mercado te reconhece como uma opção única, ganhou o jogo. E é isso que tem acontecido aqui agora, né? É isso que tem acontecido. Nós temos feito uma venda ativa ainda muito forte, né? Acho que esse é o nosso propósito principal. Acho que o meu foco central está em buscar clientes, em buscar novos parceiros, em fazer relacionamento. Acho que o meu foco continua sendo esse. Mas nós temos acertado bastante nisso. Que legal. E assim, falando de estratégia, de visão de mercado, de visão de negócio, é fundamental você ter a sensibilidade do que o seu cliente de fato quer, o que ele tem de dor, para você adaptar o seu negócio, né? Que é a visão que você teve lá atrás, antes de ter essa breve saída da PPIC. Você sentiu a dor do cliente, trouxe esse input, talvez o business ainda não estava preparado para isso. Perfeitamente. Mas talvez até com a sua saída movimentou, trouxe um insight para dentro de casa. E deu tão certo que agora tem quase 50 pessoas na estrutura. Então, ter essa sensibilidade da dor real do cliente é fundamental, né? E tá dando tão certo que até nós estamos trazendo novos clientes com tickets baixos. Fazendo um small business, né? Small business. Porque assim, você já tem o know-how dentro de casa, tem estrutura, tem tecnologia, tem uma marca consolidada. Para as grandes empresas, dá para formatar um business direcionado para o pequeno empreendedor, que é aquele sujeito que todo mundo que é grande começou pequeno um dia, né? E que é nosso diferencial, porque o nosso trabalho ele é personificado. As empresas são diferentes, né? Por mais que o conto a receber seja o mesmo, as práticas de cada cliente são diferentes. Sim. Né? Então, a forma de dirigir os negócios são diferentes. A forma como cada sócio ou empresário pensa o seu negócio é diferente. Então, nós temos como diferencial também personificar o trabalho de acordo com a necessidade de cada cliente. Legal. Muitas das vezes o que eu entrego em um lugar não vai fazer o mesmo sucesso que eu entrego em outro. Né? Então, nós temos que saber ler o empresário, ler o negócio dele, entender o momento dele para ofertar ali a melhor solução dentro daquilo que nós temos em casa, né? Eu falo para todas as pessoas que nós somos uma empresa full services, que temos boas práticas contábeis, fiscais, trabalhistas, de controles internos, e entregamos isso a todos os nossos clientes por meio da contabilidade. A contabilidade é só a forma de nós entregarmos o que nós acreditamos de consultoria contábil, né? Porque os números, eles têm que ser controlados o tempo todo. Então, só nosso aqui fala o seguinte, que quem não mede não controla. E é a mais pura verdade. Se você não tiver certeza dos números, você vai dirigir o seu negócio pelo empirismo, pelo achismo. E toda vez que eu falo eu acho, eu tenho uma dúvida. E no mundo dos negócios não tem espaço para dúvida. Ou você sabe, ou você tem a certeza, ou você não pode se posicionar. Legal. Olhando para trás, Vieira, quando você observa que nesses 20 e tantos anos de carreira, você saiu de um garotinho aposentado jovem do futebol e se tornou um grande empresário do setor contábil, sócio de uma grande firma e talvez um dos principais representantes dessa profissão aqui em Manaus. O que sente? O que vem dentro de você? Orgulho? Qual que é o sentimento que vem? Léo, não posso nem falar que é um sentimento de dever cumprido. Porque quando eu comecei a carreira, eu nem imaginei que isso existia. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Uma vez perguntaram assim para mim se eu tinha chegado na minha carreira onde eu esperava chegar. Eu falei, não sei. Porque quando eu comecei, eu não sabia que isso aqui existia. Então, eu não tinha essa previsão. Depois, as coisas foram acontecendo e eu fui deixando as coisas acontecer. Né? Claro que eu fui sempre buscando ali informações, orientação de pessoas mais experientes do que eu. Eu acho que esse é um grande diferencial. Nós temos que sempre entender que existem sim pessoas mais experientes que você, que podem te orientar, que podem te assistir, que podem te ajudar a direcionar a sua carreira. E quando a gente faz isso, a gente tem com certeza uma chance muito maior de alcançar os objetivos. Claro que alinhado à sorte. E você tem que ter humildade para também se colocar nessa condição. Como você acabou de dizer também, que o Rodrigues é o seu mentor.
ouvir isso de um profissional já consolidado, com décadas de experiência, é algo positivo para quem nos assiste aqui, que eventualmente não tem um profissional mais experiente, relevante, como uma referência. É algo de se pensar, de quebrar esse paradigma, porque todo mundo precisa de um apoio, né? E no seu caso é o Rodrigues. Então, para ter isso, precisa também ter humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, né? E não sabemos. As pessoas... tem uma frase muito famosa, né? Que fala que só sei que nada sei. Né? Essa frase é muito famosa. Sim. Só que ela não para aí. A frase inteira é: só sei que nada sei. E o fato das pessoas acharem que sabem alguma coisa, isso me coloca em vantagem sobre eles. Uhum. Essa é a parte mais importante da frase e que ninguém lembra. Então acredite no seguinte: você precisa ter alguma pessoa, um mentor, alguém que vai ser o seu espelho de onde você quer chegar. Não importa qual fase da vida você esteja, você precisa ter alguém como referência. Senão você não sabe o que você está buscando. A nossa carreira, Léo, ela é assim, é como se colocar um barquinho no oceano. E você está ali no leme o tempo todo. Mas se você não souber qual ilha você tem que chegar, você vai chegar certamente em algum lugar que pode ser melhor ou pior do que aquele lugar que você imaginava chegar. Mas você não sabe para onde você está navegando. E essa é a principal preocupação. A todo momento você tem que, na sua carreira, saber para onde você está navegando. Você que está no leme ali da sua carreira, né? Você que está dirigindo, pilotando ali, navegando com o seu barco. Então você tem que saber quem é o capitão que está te acompanhando. Quem é a pessoa que está te orientando? Essa pessoa já chegou lá, ela tem as informações, a referência, ela é realmente uma pessoa de sucesso naquilo que você quer ser? Você está disposto a pagar o preço que essa pessoa pagou? Como que é essa relação sua com o foco que você tem, com o objetivo que você quer chegar? Né? Então, se você não tiver isso bem definido, dificilmente você vai conseguir ter sucesso na carreira. Boa. A gente está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, porque nem todos sabem, mas você não foi até São Paulo para ser entrevistado, então eu tive que vir até aqui. E para aproveitar a visita, a gente tem uma rotina bem intensa, com várias reuniões. Então a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu queria ouvir um pouco do seu lado pessoal o seguinte: felizmente você não se tornou um jogador de futebol, porque Deus te abençoou numa outra carreira. Certamente esse era o seu propósito. Mas você é bom no bate-bola, né? Como é que você equilibra hoje o seu lazer de jogar futebol, seus filhos, sua família e o negócio? Porque eu sei que final de semana você joga bola aí, nos grandes jogos aqui de Manaus, nos grandes times de várzea, é assim que fala? De várzea. Como é que você equilibra tudo isso? E qual a importância do futebol na tua vida? Olha, cara, o que eu mais aprendi na vida foi com o futebol. Antes de me tornar um profissional da área contábil. Porque o futebol ele te ensina muitas coisas. A ser disciplinado, a saber perder, a saber que quando você perde, você não perdeu porque você é ruim, mas porque a pessoa foi mais eficiente que você. Né? Então ele tem um monte de ensinamentos que pode te deixar, que estão à sua disposição, né? A carreira de futebol. E o futebol hoje na minha vida ele é apenas um hobby. Né? Mas eu gosto muito, você tá certo, eu gosto demais da conta. Assisto em casa, meu filhinho, 2 anos e meio, já gosta da bola, acho que já tá no sangue também. Jogo aos finais de semana, tô sempre com a turma, porque é uma forma também de você fazer relacionamento, né? E tudo nasce do relacionamento. Né? Legal. E eu queria falar um pouquinho também antes da gente ir pros finalmente, de que, voltando aqui à parte profissional, de que eu estou muito focado hoje na parte comercial. E eu acredito que a forma como eu tenho que agregar mais ao nosso negócio está no lado comercial. E porque vender é uma arte. Nem todas as pessoas têm o dom de vender. Mas venda também não é só dom, é técnica. E as pessoas precisam também dominar um pouquinho dessa técnica. Né? Hoje em dia, quando eu vou encontrar qualquer cliente, com qualquer empresa, qualquer empresário, eu não falo mais do tamanho da PPIC, porque isso até assusta. As pessoas ficam se perguntando, será que cabe a minha empresa aí dentro? Vocês são tão grandes, né? Então eu faço o contrário, o caminho ao contrário. Eu me apresento e deixo a pessoa falar. Você me chamou aqui por qual motivo? Me conta.
E ele vai contar ali quais são os problemas que ele está vivendo, quais são os problemas que ele está passando, né? E aí eu fico ali só ouvindo o que ele está falando o tempo todo. Uma escuta bem ativa. E depois quando ele termina, que ele abre o coração ali, aí eu falo, cara, que legal. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho a solução. Eu tenho nesse exato momento 5 clientes que vieram pra gente da mesma forma como você está falando. E olha como a gente resolveu. E eu começo a dar o remédio de como a gente resolve, na verdade, o problema dos clientes. Né? Isso tem feito total diferença, porque os clientes falam, nossa, cara, é verdade, que bom, como que você pode me ajudar? E daí nasce uma proposta, e daí nasce um relacionamento, nasce um contrato. Então eu acredito que se eu puder dar uma dica para todos os profissionais aprendam a vender. Né? Vender vai colocar você numa posição diferenciada na sua carreira. É isso, Vieira. Muito obrigado por você compartilhar um pouco da tua história, compartilhar um pouquinho da tua trajetória. Muito legal saber do início, do meio e do hoje, que é só o começo de uma nova era, numa era em que a PPIC está ainda mais bem posicionada na região, com pessoas muito capacitadas, Sim. profissionais extremamente habilitados e atendendo grandes, médias e pequenas empresas. Sim. Como você mesmo disse, a ideia é ouvir a dor do cliente e encontrar o remédio ideal para resolver aquela dor que ele está vivendo. Isso aí. E se as pessoas quiserem te achar, como é que você se relaciona com elas? Via LinkedIn? Você prefere que liguem no seu celular? Você prefere que te contatem pelos métodos mais tradicionais? Como é que você faz? Podem me encontrar por onde quiser, cara. Celular, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Tudo. Onde Então a gente quiser vai me deixar aqui na encontrar, descrição cara, do mas vídeo vamos todas colocar- as suas não, formas vamos de colocar aqui o LinkedIn, contato, WhatsApp, tá ótimo. porque É uma brincadeira. quem participa aqui em Manaus dos principais encontros de empreendedores, de negócios, de empresários, vocês vão enxergar o Vieira, ou já viram ele em algum momento, porque ele é muito bem movimentado aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as formas de contato aí para vocês que eventualmente precisam de apoio, precisam de ajuda, ligarem para ele, marcarem um café, sem compromisso, para se conhecerem e ouvir um pouco dos insights de um profissional da contabilidade que de fato é diferenciado e tem causado um impacto extremamente positivo aqui na região. Podem mandar até sinal de fumaça. Boa, é isso aí. Vieira, quer dar uma mensagem final para a turma? Cara, a mensagem final é bem tranquila, dizer o seguinte: todos os dias pela manhã, e eu falo isso para minha esposa, o Eterno ele me dá, o Criador me dá uma página em branco e uma caneta e fala, filho, vai lá e escreve a tua história. Perceba qual história você está escrevendo. É uma história que você vai ter a alegria de contar para os seus filhos e para os seus netos? Ou é uma história diferente? Qual é a história que você está escrevendo? Eu estou todos os dias procurando escrever uma história de sucesso. Não só de sucesso profissional, mas sucesso em todos os sentidos. Porque quando eu saio da minha casa, eu falo para minha esposa todos os dias, eu vou porque eu tenho 50 famílias que dependem da gente. 50 famílias que o negócio precisa estar rodando a todo momento para que eles consigam ali também se remunerar. Então a mensagem que eu deixo é: perceba qual história você está escrevendo. Boa, é isso aí. Com essa mensagem de inspiração, eu agradeço você por mais uma vez nos acompanhar. Se você é daqui de Manaus e conhece o Vieira ou conhece alguém que conhece ele, pega o link desse vídeo e compartilha por WhatsApp. Mas compartilha também com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho que você sabe que precisa ouvir essa história de inspiração. De alguém que veio de um lugar que ele nem imaginava que existia o mundo da auditoria e desse primeiro degrau ele chegou num mundo de amplo sucesso. Na família, na vida pessoal, no seu hobby e principalmente nos seus negócios, através de uma escrita, de uma história positiva, vencedora e sempre olhando adiante. Meu muito obrigado para você que nos assiste, meu muito obrigado ao povo de Manaus, ao povo aqui da Amazônia como um todo, que é um povo muito importante para a nossa nação. Este mês, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia. Então, para quem não sabe o poder, a riqueza que tem a Amazônia para o nosso planeta,
vá, procure e tente programar uma viagem para essa região, para que vocês conheçam de fato mais do que a natureza, conheçam a cultura, conheçam o impacto que esse ambiente traz para o nosso mundo. Meu muito obrigado, uma ótima noite para vocês e até mais. Obrigado, Vieira. Um abraço, Léo. Obrigado, gente. Um forte abraço.